Todo mundo alimentado, não vai adiantar néctar, nem caldo reconfortante, foi comida mesmo. Tá bom. Agora com o Emerson. Vocês já almoçaram? Quase? Ah, isso foi só forrar? Pelo tanto que comeram, foi só forrar? Então vamos continuar? Veja bem. Vocês lembram o nosso tema? Qual que é o nosso tema? Eu venci o mundo. Entendemos um pouco de nós mesmos? Entendemos? Ficou claro aqui a ação do psiquismo sobre os nossos movimentos atuais? Ficou? Ficou claro sobre as questões da personalidade que a gente precisa trabalhar? Os 4 valores? Ficou claro? Quais são os 4? Personalidade, identificação, conhecimento e consciência. Tudo isso está claro, então? Ok. Deixei uma pergunta para a gente refletir. Qual que foi a pergunta? Que fazeis de especial, que é a pergunta que Jesus deixa para a gente. Tudo bem? Essa pergunta é para ficar para a gente. Não é para vocês me responderem. Se vocês esquecerem tudo nessa encarnação, o nome da casa espírita que frequentaram, esquecer o nome da Coerem, o Márcio, eu, pode esquecer tudo dessa vida, mas não esqueça essa pergunta. Porque esta pergunta, quando você desencarnar, se Deus quiser, você vai desencarnar. Se Deus quiser. Quando você chegar lá, o seu mentor vai te perguntar. Ele pode conversar sobre qualquer assunto, mas ele vai te perguntar, e aí, agora que você já chegou, né? Tá mais tranquilo? Aí ele fala assim, e o que você fez de especial? E aí vem a pergunta, aí vai vir um Emerson na cabeça até latejando. Tum, 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 tum. Então veja bem, quando nós falamos naquele psiquismo do estado íntimo, vocês vão agora associar comigo uma passagem de Jesus que é Marta e Maria. Lembram? O encontro das duas com Jesus? E Jesus entrando na aldeia. Ele é convidado por Marta para adentrar a sua casa. E assim ele o faz. Enquanto ele vai se acomodando, os discípulos também fazem a mesma coisa. E Maria se posiciona aos pés de Jesus. Se posiciona aos pés. Marta, vendo aquilo e cheio de afazeres, ela fala, mestre, não se te dá que ela precisa me ajudar nas tarefas? Marta, olha como que Lucas coloca para nós, ansiosa e afadigada, envolvido com os afazeres da casa, ela chama a atenção de Jesus, mestre, a irmã está lá, sentada aos seus pés, ela está te ouvindo, com tanta coisa para fazer. Resposta de Jesus, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e Jesus fala isso com ela, estás ansiosa e afadigada por poucas coisas, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Nós vamos ver isso aí. Me parece que está... Eu falei, foi Lucas? Eu quero que vocês pesquisem aí para mim, se está em Lucas ou Marcos. Gente, eu gosto de citar as referências para a gente localizar. No capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Localiza para mim se é Lucas ou Marcos, capítulo 10, de 38 a 42.
Isso mesmo, Lucas 10. Ótimo, ótimo. Então tá. Eu gosto que a gente tenha essas referências para nós irmos gravando, né? À medida que a gente vai trabalhando o nosso estado íntimo, vamos trabalhando as relações, vamos entendendo como Jesus trouxe. Por que eu estou colocando isso? Para a gente ver que o Evangelho, vocês veem que a gente vai citando referência, mas é tudo do nosso dia a dia. O Evangelho não está longe do nosso contexto, não está longe das nossas relações, não adianta a gente ficar rebuscando. E, gente, é do nosso dia a dia. Quando coloca, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada? Agora vamos entender, no nosso contexto, porque a gente está falando do contexto de trabalho. Veja, Marta convida Jesus para frequentar, para entrar na casa. Veja se nós somos Marta ou Maria nessa relação. Marta ou Maria. Todo mundo já convidou Jesus para entrar na sua casa? Eles estão na dúvida, Márcio. Vocês já convidaram Jesus para entrar na casa de vocês? Ótimo. Marta. Então estamos todos envolvidos com Marta. Até aí está tranquilo? Tranquilo. Todo mundo convida o Cristo para entrar na casa. Mas na hora que a gente convida, muitas vezes a gente não desfruta da presença dele. E isso está acontecendo com a maioria, porque a gente convida. A diferença no versículo ou na passagem é que ele chegou ali, deixou os ensinamentos, pregou, ensinou e fisicamente ele saiu. Emocionalmente, espiritualmente, socialmente, ele está conosco. A gente convida para entrar na nossa casa. Nós temos o convite para a casa, duas casas. A casa física, que é a que a gente mora. Ah, eu fico muito tempo no trabalho. Onde eu convido? Eu entro, saio, aonde eu convido. E a casa íntima. Nós convidamos para ele se adentrar. Ele vai lá, mora conosco, mas a gente não sabe desfrutar. Aí na hora que aparece a outra posição, Maria, ela senta e escuta, já que ele está fisicamente, ela senta e escuta. Muitos de nós já começamos a fazer o culto no lar. Ah, bobagem, eu já leio um pouquinho todo dia, deixa isso para lá. Eu já leio, já tá bom. Tá bom não, gente. Tá bom não, hein? Por quê? Porque o culto tem um trabalho, uma tarefa, uma missão. O culto no lar é um trabalho missionário. Ah, Emerson, mas lá em casa é só eu. É só você, então faz você. Jesus não falou? O que ele disse? Onde houver... Um não, ele não falou um. Dois ou mais. Dois ou mais. Quem está lá? Você, no mínimo. Tem você e o seu anjo da guarda. Você e seu obsessor. Mania de achar que anjo da guarda está presente. Isso é mania. Aqui, gente, deixa eu falar com vocês. O seu obsessor não te larga nunca. Ele não te larga nunca. Tanto que Jesus fala assim, onde houver 2, 3 ou mais. 2, porque ele já sabe que está você e seu obsessor. Jesus já sabe. 3, porque se você resolver orar, seu mentor chegou. 3. Ah, Emerson, mas o mentor da gente larga a gente? Este larga. Este é o que larga, está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente não atende depois das colocações que ele faz, o que o mentor? Se afasta. Até que a gente busque. Até que a gente o busque. Ou até que a gente busque a oração, busque o trabalho. Mas o obsessor não. Como que o Livro dos Espíritos coloca para nós? O obsessor. Aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês estão me vendo?
O Márcio, eu estou desencarnado e eu sou o obsessor do Márcio. Eu sou o obsessor do Márcio. Aí vocês vão ver como que é a minha atuação. Aí peguem vocês, o que a gente precisa fazer para se livrar do obsessor? Fala aí. Rezar, que mais? Reforma íntima, que mais? Trabalhar, que mais? Melhorar, que mais? Levar na sessão de obsessão, que mais? Tá pouco, viu, gente? Eu tô perguntando que mais porque tá pouco. Mais. Ocupar o máximo a mente. Hã? Perdoar, compreender o obsessor, o que mais? Então, essa pergunta está no Livro dos Espíritos? Está no Livro dos Espíritos, Beatriz? Tá? 478. Como nos livrarmos dos espíritos obsessores? Olha bem, olha bem. Eu sou o obsessor do Márcio. Essa obsessão é forte. Vocês viram o que eu fiz? Nada. Mas o Márcio começa a ficar o quê? Incomodado, desorientado, perturbado. Perturbado. Eu só olhei para ele 1 minuto. 1 minuto. E por que eu escolhi o Márcio? Porque o Márcio é moreno. Porque se eu pego um branco, o branco vai ficando vermelho, depois voa em mim. Se ele fosse voar em mim, porque veja, 478, como nós devemos livrar dos espíritos obsessores? Aliás, não é essa a pergunta. É essa. Aí olha, como nos livrarmos dos espíritos obsessores? Gente, olha a resposta. Cansar a paciência deles. Acabou. Então tudo que vocês disseram é muito legal. Muito legal. Mas vocês acham, então, por exemplo, reforma íntima, oração, reunião de obsessão, faz caridade, faz trabalho, faz visita, faz campanha do quilo, evangeliza, prega, faz tudo isso. O obsessor fica olhando para você. Ele vai te esperar. Porque cansar a paciência, gente, é um desastre. Ele vai te esperar. E quando ele começa a olhar para a gente, é isso aqui, ó. Eu fiz o Márcio. Quem está aqui do lado, você achou que ele ficou incomodado? Ficou? Você ficou, Márcio? Mas é muito. Agora imagina eu de encarnado para encarnado 1 minuto. Imagina o obsessor que te descobriu na carne, na adolescência. E você vai viver aqui até 70 anos. E ele vai ficar ali te observando. Ele vai te observar. Por isso que o Livro dos Espíritos coloca cansar a paciência deles. Cansar a paciência deles. Porque veja, eu volto lá na nossa passagem. Marta e Maria. Quando Marta recebe o Cristo, receber o Cristo não quer dizer atuar conforme o Cristo ensinou. Significa apenas receber o Cristo. E receber, todos nós recebemos. Se o Márcio ficou incomodado com um encarnado olhando para ele, que não tenho nada contra o Márcio, graças ao bom Deus, senão ele não me chamaria aqui para receber bônus hora. Então, não tendo nada, você imagina o obsessor que a gente tem algo contra ou que ele tem algo contra nós. Que aí não é um olhar apenas, vem os dardos mentais. E Marta é o nosso papel. A gente já recebeu Jesus. Eu não tenho dúvidas que o Márcio recebeu Jesus. No trabalho, na casa espírita, na casa dele, como todos nós aqui, não temos dúvida. Não temos dúvida. Então o papel de Marta não é difícil. Difícil é o papel da Maria. Ah, Emerson, mas Marta está lá envolvida.
cheia de tarefa, e Maria vai escutar. Gente, Jesus foi passar poucos momentos, eu vou dizer 1 hora, 2 horas na casa deles ali. 2 horas. Pega o seu culto no lar. Capítulo 2. Livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, da psicografia de Divaldo. Último parágrafo do capítulo 2. Acende a luz do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Receber Jesus não é difícil. Acender a luz não é difícil. O difícil é a gente manter a luz acesa, é a figura de Maria. Fazer o que Marta está fazendo, aí a gente cuida das coisas. Porque ali a Marta está cuidando dos afazeres da casa. Eu entendo, gente, o drama de Marta é um drama muito difícil, que você receber Jesus na sua casa, com discípulo. É claro que você quer fazer um suco, fazer um pão de queijo, colocar no forno. É lógico, ela estava lá com pão de queijo no forno, fez uma broinha mineira. Gente, fez uma broinha mineira para os discípulos e para Jesus, sabia que eles estavam caminhando há muito, fez um suco geladinho, ela tirou da geladeira, não tinha sido inventado não, mas ela já tinha, tirou da geladeira ali, olha, o suco, não, gente, ela queria tudo de bom para Jesus ali, deixar a casa limpinha, não pode ter teia de aranha no canto. Então, é a nossa preocupação. Veja que nós fazemos o papel de Marta nos finais de ano. A gente quer limpar a casa porque o Natal está chegando. Como se só no Natal que a casa tem que ficar limpa, pintada, asseada. Só no Natal. A gente faz o papel de Marta. Maria, já que Jesus está aqui, vou deixar tudo. É hora do culto. Eu vou deixar, agora é hora do meu culto. Vou fazer o meu culto. E depois eu vou revitalizar o culto nas atividades. Eu vou revitalizar nas atividades. Qual o problema? Então, nós precisamos fazer esse movimento. Mas ele fala com a Marta, estás ansiosa e afadigada. Ou seja, ele está falando de 2 desvalores: ansiedade e cansaço. Ansiedade e cansaço. 2 desvalores. Mas cansaço todo mundo tem, é verdade. Todo mundo cansa. Mas existem aqueles que cansam e reclamam do cansaço. Cansa e reclama. Reclamar descansa? Então para que a gente reclama? Nossa, eu estou cansado, viu? Se reclamar descansar, eu vou ensinar para todo mundo técnicas de reclamação. Reclamar não descansa. Você está cansado? Para e descansa. Não precisa te contar para ninguém. Não, mas eu vou ter que descansar porque eu estou cansado demais. O fulano dá para você, não, eu estou cansado demais, trabalhei a semana inteira, começa a falar a rotina dele, nossa, ninguém quer saber da sua rotina. Aliás, o povo não quer ouvir ninguém. O povo não quer ouvir ninguém. Se você chega e fala assim, nossa, mas eu estou tendo um problema lá em casa com meus filhos, já passei por isso, na minha casa foi assim, olha, deixa eu te contar. Você fala assim, não, eu estou tendo um problema lá na minha família. Já passei por isso. Sabe quando meu pai adoeceu, como é que eu fiz? Papapá. Eu estou tendo um problema com o meu marido. Marido é tudo a mesma coisa. Deixa eu te contar. Sabe o que acontece na minha casa? As pessoas não querem escutar ninguém. Cada um quer falar apenas de si. E você ainda vai reclamar de cansaço? Raul Teixeira fala assim, tem gente que quando você vê do lado de lá, está no mesmo passeio que você viu lá, você já atravessa, chega do outro lado da rua, aí você olha, oi! Aí a pessoa chega lá e, oi! Acabou. Porque tem pessoas que, aí olha como que o Raul Teixeira coloca, se você tiver a infeliz ideia de perguntar como vai, acabou o seu dia, que você perguntou. Porque ela não entende que aquele como vai na via pública, ali na rua, na porta de um prédio, de uma repartição, é só uma pergunta formal. Ela não entende, ela chega e fala assim, foi bom te ver. Nossa, eu precisava mesmo de falar com você. Já que você perguntou, ela não entende, e ela começa a desfiar o rosário
que é a vida dela. Mas, se você tiver a educação de fulano, na hora que ela der um intervalo, me dá seu telefone, deixa eu te ligar, que eu estou vendo que você está apreensiva para comentar sobre isso. Você fala comigo, mas eu quero ter um tempo para a gente conversar e agora eu não posso. Então, me dá seu número que eu te ligo. Pronto, acabou. Eu suspendo aquela conversa, mas assumo um compromisso e cumpro. Se eu suspendo, eu cumpro. Porque as pessoas estão ansiosas para se posicionarem. Aí entra o nosso papel. Não o papel de receber o Cristo na nossa casa, mas o papel de exercitar o Cristo na nossa vida. Maria. Mas as pessoas estão andando afadigadas, cansadas, a fim de falar, pouco ouvintes. Só que Jesus ainda fala ansiosa. A ansiedade é positiva ou negativa? A ansiedade é positiva ou negativa? Quem acha que é negativa, levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que é positiva, levanta a mão. Quem acha mais ou menos, levanta a mão. Tem gente que também não acha nada, que não levantou a mão para nada. É aquele pessoal lá de Minas Gerais. Mineiro adora, na hora que você dá a resposta, vai falar assim, era isso que eu estava pensando. Por isso que eu não levantei a mão. Porque mineiro adora isso, ficar no meio do caminho. Adora o muro, não é à toa que o Estado está no meio do país. Né? Então veja bem, Joana de Ângeles, capítulo 1, livro O Homem Integral, intitulado Fatores de Perturbação da Alma. 5 fatores de perturbação da alma: medo, rotina, solidão, liberdade, entendendo como mau uso, e ansiedade. Medo, rotina, solidão, liberdade e ansiedade. Fatores de perturbação. E ela coloca sobre a ansiedade. A ansiedade pode ser positiva ou pode ser negativa. Depende de como você lida com ela. Se a ansiedade, ela te traz distúrbios gastrointestinais, te traz úlceras duodenais, problemas estomacais, manchas na pele, quedas de cabelo, nervosismo, irritabilidade, tensão, dor no corpo, dor de cabeça, essa ansiedade é negativa. É negativa. Aquela ansiedade que é uma expectativa saudável, você está aguardando uma resposta de um concurso, está aguardando a chegada de uma pessoa que há algum tempo você não a vê. Essa ansiedade ela é positiva, não te traz nenhum distúrbio. Ansiedade positiva. Então, quando Jesus fala para Marta, estás ansiosa e afadigada, ela já estava cansada, e em vez de se confortar com a presença do Cristo, em vez de se confortar, ainda foi atender a ansiedade dela, que tinha que deixar tudo pronto, tudo limpo, pão de queijo na mesa, um suco, cappuccino, tudo. Ah, não, gente. Quem segurou uma Marta dessa? Muitas vezes é a nossa preocupação. Atender demandas materiais e não atender a demanda de Maria. Aí, eu disse sobre o culto no lar na nossa casa. Nos capítulos 38, 39, 40, 41 do livro Os Mensageiros, Aniceto, ele fala que em determinados lares, o culto no lar representa verdadeiro posto de socorro para atendimento a desencarnados. Posto de socorro para atendimento a desencarnados. A espiritualidade traz desencarnados para participar conosco na hora do culto. Mas tem aquele que te obsedia a semana inteira. Na hora do culto ele vai sair fora. Sabe o que os mentores fazem? Volta aqui, cachorro. Claro que o mentor não usa essa palavra, mas eu usaria se eu fosse mentor, por isso que eu não sou. Então, na hora que o obsessor está indo embora, a espiritualidade fala, não, calma, agora volta. Você ficou a semana inteira perturbando o Márcio. Na hora que ele vai orar, você vai sair. Não, vem lá, você vê o tanto que ele está lutando. Aí eu, que sou o obsessor dele, eu sou obrigado a ouvir. Eles me contêm. E está lá no livro Os Mensageiros.
Então, determinados desencarnados que nos perturbam durante a semana, na hora do culto, eles são convidados a ficar. E se é posto de socorro, outros são convidados a participar. Um exemplo, outro exemplo. Determinados cultos representam verdadeira reunião pública. Reunião pública. Desencarnados vão chegando para participar, ouvir os comentários e tal. Ou seja, função Marta, trazer o Cristo para dentro de casa. Função Marta, até aí está tudo certo. Agora vamos fazer função Maria. Ficar aos pés, ouvir. Isso que eu estou fazendo aqui, gente. Eu gosto de citar referência. Tem gente que está anotando, anota, vai lá, pesquisa, aprofunda, discute, concorda, discorda. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Mas isso, espiritualmente, não nos salva. Saber não nos salva. Capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade, saber não nos salva. Conhecimento, 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 conhecimento. O que salva é a prática. O que salva é a ação. Nós vamos ver lá Tiago colocando para nós, Tiago, no capítulo 2, a fé sem obras é o quê? Morta. No versículo 17, mas e no 18? Mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não é simplesmente crer, é fazer com que a crença vire o fazer, o realizar. É isso. Realização. Então a Maria estava naquela função, só de ter aberto mão daqueles afazeres domésticos, ela sabia que a casa não ia sair do lugar, a teia de aranha não ia sair do lugar, aquela poeira não ia sair do lugar. Agora Jesus chegou, eu vou ouvir Jesus. A posição dela de escuta estava muito mais próximo da ação do que a de Marta, preocupada com os afazeres. Passamos a encarnação inteira cuidando dos afazeres. Encarnação inteira. Claro que a gente tem que se cuidar. Temos que tomar um banho, temos que tocar a nossa roupa, temos que lavar roupa, temos que trabalhar, temos que ganhar o nosso dinheiro. Todo mundo tem que fazer. Isso faz parte, Livro dos Espíritos, terceira parte, lei de conservação. Faz parte. Todos nós temos que fazer. Mas quando eu começo a abrir mão do Cristo só para fazer essas coisas, aí tem um engano. Eu me acumulo de conhecimento e me falta ação. Mas Jesus, naquele atropelo ali, ainda tem tempo de conversar com a Marta e com Maria aos pés dele. Ele não estava protegendo. O que é que ele fala para Marta? Maria escolheu a melhor parte. Não quer dizer que Marta... Ele não condenou Marta. Marta, você está errada. A parte que você escolheu é pior. Não, a sua parte também... Olha a fala de Jesus indiretamente. A sua parte também é boa. E é mesmo, nós não temos que cuidar... Está lá em lei de conservação. Jesus não está contra a lei. E aí ele chega e fala, não, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Por quê? Ela estava muito mais próxima da ação do que Marta. Fazermos, cuidarmos das coisas, não é a pior parte, mas não é a melhor parte. Por que não é a pior? Porque são coisas que a gente tem que fazer mesmo. Mas faça a melhor parte. Adentrou o Cristo na sua casa? Agora realize o que o Cristo está colocando. Mas no nosso dia a dia, a gente se irrita. A gente se irrita ou não? Com qualquer coisa? De ontem para cá, ontem foi segunda, de domingo para cá, depois começou a Coerém. Quem já se irritou por qualquer coisinha, mas não precisa contar o motivo não, para não virar terapia de grupo. Tá bom? Mas quem já se irritou por uma coisinha mesmo, mas levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Uma coisinha à toa. Levanta a mão com vontade para ver se a gente pegamos uma boa parte. Pode abaixar.
Podemos nos irritar mesmo frequentando a Coerém? Vocês estão na dúvida. A gente pode se irritar? Pode. Depois que acaba a Coerém, a gente pode se irritar lá fora? Pode. A gente pode se irritar com família? Pode. A gente pode se irritar no serviço? Pode. A gente pode se irritar com tudo, até com Deus. Só que olha a orientação que nos dá Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, se irrite, irai-vos, se irrite, fica nervoso, fica impaciente, fica tenso, fica estressado, não tem problema não, irai-vos. Não vou te contar sobre a lei de causa e efeito. Ele não fala irai-vos e termina não. Eu só falei um pedacinho, peraí que lá vem o resto. Irai-vos, todo mundo pode se irritar, não tem problema nenhum. Aqueles que não se irritaram, tá ótimo, perderam uma grande chance de se irritar desde o início da Coerém. Mas já está indo bem. Mas o que ele coloca para nós? Irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer com isso? Hã? Explosão? O que mais? Não permaneça irado nos dias subsequentes. Irai-vos. Não tem problema não, você ficou irritado de manhã? Saiu daqui e ficou irritado? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, significa o quê? Resolva antes que o dia acabe. Resolva antes que o dia acabe. Não termina, não vai dormir emburrado. Não vai dormir chateado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita. Resolva naquele dia, porque no dia seguinte terão as coisas do dia seguinte. No dia seguinte nós teremos as outras coisas. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Discutiu marido com esposa, discutiu, resolva a discussão antes que o dia acabe. Porque senão os dois assumem aquela posição de emburramento. O que é emburramento? Ninguém falou nada, né? O que é emburramento? Guardar mágoa. Emburramento. Aí os dois não resolvem, ou seja, não atende Paulo. Emburramento, encontro do burro com jumento. Aí ficam os dois lá, emburrado. Burro e jumento debaixo do mesmo teto. Fica uma semana emburrado. Uma semana. E ainda tem aqueles que vão refazer. Aí na hora que refaz, a mulher começa a falar. E fala. Aí ele sai para comprar. Aliás, vou contar a historinha para vocês. A mulher falava tanto, mas ela falava tanto, que o marido foi na padaria para comprar pão. Demorou 10 anos para voltar. E aí os meninos cresceram. Quando ele chegou com pão, hoje que você chega trazendo pão, tem 10 anos que você saiu de casa. Aí ela começou a falar. Na hora que ela calou, e ela falou para ele assim: você não vai falar nada não? Ele olhou para ela e falou assim: esqueci a manteiga. Então, veja bem, é para sair da posição. Irai-vos. Mesmo que a gente assuma a posição de Marta, receba o Cristo na nossa casa. Receber não significa atuar com o Cristo. Eu posso receber na minha casa física, eu posso receber na minha casa íntima. Se eu recebo na casa física, eu já dei um passo enorme. Se eu recebo na casa íntima, aí eu trabalho com ele. Maria recebeu o Cristo na casa íntima.
Marta recebeu na casa física. A maioria esmagadora está recebendo Cristo na casa física. Na casa física. E se nós o recebemos na casa física, nós não fazemos movimentos, porque ele ainda não adentrou. Ah, mas nas pequenas coisas? Nas pequenas coisas. O que fazer para ele adentrar? Se atentem às pequenas coisas. Melhora o diálogo com a pessoa que você escolheu. Melhora o diálogo com as pessoas que você convive. Melhora. Se você melhorar o diálogo, muita coisa boa já virá. Se você melhorar o diálogo. Tem casais, tem famílias que não estão conversando. Não tem conversa não. Jesus conversou o tempo todo. Narcisa, no livro Nosso Lar, ela coloca para nós que o diálogo alicerça todas as relações no plano espiritual. Gente, todas as relações. Quando o diálogo não é físico, ele é mental. Tudo é diálogo. As pessoas aqui não querem conversar não. Agora vai mandando zap. Tá dentro de casa. Dentro de casa. Aí o filho pergunta para a mãe assim: mãe, o almoço está pronto? Ele está lá no quarto. O almoço está pronto? A mãe chega e fala assim: pode vir para o almoço. Eu tenho uma amiga que ela chamou os 3 filhos e o marido para almoçar. Ninguém apareceu, já estava tudo na mesa. Ela chamou uma, chamou 2, chamou 3 da cozinha. Gente, vem almoçar. Gente, vem almoçar. A terceira: gente, o almoço está na mesa. Ninguém apareceu. Ela pegou e mandou um zap. Todos 3 vieram. Os 3 filhos vieram. O marido esperou os filhos passarem para ele chegar até a mesa. Já que ia sentar só ele e ela, esperaram os filhos. Mandou zap, todo mundo veio. As pessoas não estão conversando mais. Aí cada um senta à mesa, bota seu celular ali e começa a responder. Você vai para a festa, vai para shows. Você não se envolve com as situações atuais. Você tem que fotografar, você tem que passar uma selfie para aquele que não veio. Ô gente, quem não veio, problema dele. Aí eu vou para a festa, eu tenho que fotografar o prato que eu estou comendo. Eu tenho que fotografar meu almoço e passar para ele que ele está perdendo. Ele está perdendo, pronto, acabou. Eu preciso ainda de fazer inveja? Eu não preciso disso. Mas as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E aí Pedro coloca para nós que o homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no 2º versículo: o homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina. Nós estamos nos tornando escravos da tecnologia. Nós é quem precisamos dominá-la. Nós. A gente está se tornando escravo. Tanto que Milor Fernandes desencarnou antes do celular chegar. Ele falava assim: o importante é ter, sem que eu ter te tenha. Presta atenção. O importante é ter, sem que eu ter te tenha. Se o importante é ter, sem que eu ter te tenha, não se permita ser dominado pelo celular, por sua casa, pelo lote, pelo carro, pelos afazeres, pelo salário, Não se permita. Não se permita. Então imagine vocês, nós precisamos criar um ambiente de cristianização de nós mesmos. Hoje a doutrina espírita, ela está quase que com uma missão de cristianizar os espíritas, que a gente está conseguindo ser espírita sem se espiritualizar. Sabe por quê? Porque está com isso que eu estou citando aqui, tudo aqui, ó, igual eu. Vai guardando, está com tudo aqui, mas não está passando para cá. Então a doutrina espírita está na função de nos cristianizarmos. Então é importante ter sem que o ter te tenha. Não nos tornemos escravos daquilo que a gente tem, daquilo que a gente está se permitindo ser dominado. Tanto que Pedro já falava isso 2000 anos atrás. Não basta você falar para a pessoa assim: e aí fulano, tudo bem?
Não basta você falar tudo, você tem que mandar uma carinha, emoji. Tem que mandar um emoji rindo. Se você não mandar o emoji, ele fala assim, mas está bem mesmo? Não basta você falar que gosta da pessoa, você tem que mandar um coraçãozinho. E se você estiver apaixonado, o coração tem que vir pulsando assim, ó, puf, puf. São os nossos excessos. Veja, estamos voltando aproximadamente 1500 a 2000 anos antes de Jesus. Assírios, maias, incas, astecas, egípcios, que usavam a pedra, usavam a caverna para mandar imagens, mandar desenhos. Aí a gente passou para a fase da escrita e agora vamos retornar aos desenhos. Aí como não basta os emojis, agora tem as figurinhas, que manda o retrato seu. Que a figurinha ainda vai o seu retrato. Pode falar, Tia. Jesus fala, onde está o seu tesouro, está o seu coração. E a gente vê também, nesse outro passo, que o bem não tem resposta. O mal tem, mas o bem não. Você pergunta a alguém, como é que você está? Ele fala, estou bem, morreu o assunto. Mas se você perguntar a alguém, fala, eu estou mal. Por quê? Você vai no médico, o que você tem? Aí... O mal a gente tem sempre um comentário. O mal tem força. Vocês vão lembrar de uma época, lembra quando a gente era mais jovem, existia um banco nesse país que se chamava Bamerindos. Quem lembra do Bamerindos? Muito bem, pode abaixar. Aposto que já foram até acionista, por isso que o Bamerindos quebrou. Mas o Bamerindos tinha uma propaganda antes do Jornal Nacional que se chamava... Tá vendo como é que ninguém lembra? 5 minutos e ninguém lembra. Chamava-se Gente que Faz. Pois é, mas não lembra. Gente que Faz mostrava um trabalho social lá em Cucuí do Papacaça. Não existe isso não, inventei agora. Mas mostrava um trabalho social lá no Cafundó, lá em Cucuí do Papacaça. Naquele horário, todo mundo afastava das redes de televisão, ninguém queria participar. Saía da novela, tinha 5 minutos, Gente que Faz, tanto que Gente que Faz, acabou. Os trabalhos sociais estão acontecendo no país inteiro e a gente mal conhece. Mas a hora que fala do crime no Ceará, todo mundo vai lembrar da retroescavadeira. Mas vai. Tá claro? Então a hora que fala sobre isso a gente vai lembrando. Por quê? Porque o mal vai proliferando. O mal não merece informação. Ele já está acontecendo. O que a gente pode resolver? Então veja, no capítulo 13, nós vamos encontrar Jesus falando para nós, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Se ele coloca para nós que o campo é o mundo, lá em Marcos, o campo é o mundo físico, é o mundo íntimo. Eu preciso trabalhar isso em mim. E aí, se eu estou recebendo Cristo na figura de Marta, e estou tentando transpor os muros da casa espírita para a minha casa, os muros da casa espírita para o meu trabalho, os muros da casa espírita para a sociedade, eu estou lutando para colocar o Cristo em prática como está em Maria. O campo é um mundo físico, mais do que isso, é um mundo íntimo. E aí quando a gente fala do Cristo Consolador, a gente fica pensando no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Porque veja a colocação que está no Cristo Consolador. E aí eu vou trazer uma colocação para vocês. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui, ele pediu para a gente fazer 3 questionamentos. De onde viemos? Para onde vamos? E por que nós estamos aqui na Terra? Ele falou isso na década de 90,
na sua 13ª encíclica papal. De onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Guardaram? Qual que é a primeira pergunta? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? No item 4 deste capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, está sendo colocado assim: o Espiritismo realiza o que disse Jesus em relação aos homens, para que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está aqui na Terra. Ah, mas o Papa leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode até ser, mas eu acho pouco provável. Embora eles tenham muito conhecimento, eu penso que essas verdades chegam em diversos ouvidos, diversas religiões, diversas formas. Não é a gente que tem a verdade. Tá claro? E aí a gente vem com o Cristo Consolador. Amai o próximo. Quem falou isso para nós? Quem? Jesus nada. Falou nada disso. Ele não falou nada disso. Tem nada de amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, quem falou isso para nós pela primeira vez? Primeira vez. Moisés. Levítico. Velho Testamento. Capítulo 19. No versículo 16, ele coloca para nós assim: não atentarás contra a vida do teu próximo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Mas olha como que ele fecha essa tríade. No versículo 18 ele diz... Aliás, eu falei no 16. No 16 ele coloca: não andarás como mexeriqueiro. No 17 ele coloca: nem atentarás contra a vida do teu próximo. No 18, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem falou em amor ao próximo pela primeira vez foi Moisés, não foi Jesus. Moisés falou quase 2000 anos antes de Jesus. Não andarás como mexeriqueiro. O que é mexerico? Fofoca. O que é fofoca? Mentira. Você já viu Gente, eu conheço um fofoqueiro sincero demais. Você já viu um fofoqueiro sincero? Normalmente quem faz fofoca mente. Não tem como um fofoqueiro ser fidedigno. Fofoqueiro ser fidedigno na informação. Não tem jeito, ele é fofoqueiro. Ele sempre traz algum conteúdo dele. Então, Moisés falou: não andarás como mexeriqueiro. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Para de falar mal do outro. Não atenta contra a vida dele. Mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele não falou isso. Jesus repetiu Moisés. Ele repetiu. Tanto que ele fala assim: não vim destruir. Qual lei? A lei que Moisés trouxe: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés já trouxe essa lei. Então Moisés trouxe, e o campo é o mundo. É para nós trabalharmos isso dentro de nós, é para trabalharmos as relações sociais. Quem é o meu próximo? Hoje, aquele que eu tenho como inimigo, amanhã vem como meu vizinho. Na outra, quem tem inimigo aqui, levanta a mão. Não, pode levantar com vontade, tem mais gente que tem inimigo. Só isso, abaixa. Abaixa que eu vou explicar os inimigos. Porque o inimigo de hoje é aquele que na encarnação que vem seu vizinho de muro. Você pede uma xícara de açúcar, ele pede um galão de água, e assim a gente vai. Na outra encarnação vem como sua esposa ou seu marido. E você ainda vai, mas é ainda fazendo declaração de amor. Você é tudo para mim. É tudo para mim porque não conhece os últimos 400 anos de história. Então, esse é o ensinamento de Jesus? Não. Esse é o ensinamento de Moisés: amar o próximo. Nós fizemos distinção que tem o próximo amigo, o próximo parente, o próximo inimigo, o próximo colega de trabalho, o próximo... Gente, nós temos que parar. Próximo é todo mundo.
Ah, mas Jesus falou: amai os vossos inimigos. Qual inimigo? Qual inimigo? Aqui. Hoje é que dia? 25 de fevereiro. Quem é espírita aqui, tem conhecimento da doutrina, de janeiro para cá, do dia 1º de janeiro para cá? Todo mundo é? Levanta a mão para mim, só para eu saber. Todo mundo é? Não, tem uma parte que nem levantou a mão, você é espírita. Está com medo? Olha aqui, de janeiro para cá, 1º de janeiro, quem não mentiu, levanta a mão para mim. Quem não mentiu, 1º de janeiro. Não, deixa eu perguntar ao contrário. Quem já mentiu de 1º de janeiro para cá, levanta a mão. Pode abaixar, pode abaixar. E olha que é todo mundo espírita. Mas olha, deixa eu pegar, esquece janeiro, fevereiro. Quem não mentiu em fevereiro, levanta a mão. Não, quem já mentiu em fevereiro, levanta a mão. Fevereiro. Tem gente que não levantou a mão porque está com vergonha. Mas olha, veja bem, Moisés está falando: não andarás como mexeriqueiro, não atentarás contra a vida do teu próximo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A mentira está no nosso estado íntimo. É o meu inimigo. O meu inimigo está aqui. Quando Jesus fala: amai os vossos inimigos, ame você naquele movimento de autoconhecimento. Olha aqui. Saiba, faça a autoavaliação e saiba o seu passado. Se ame. Você se irrita, você se ira, descubra que você é uma pessoa irritável. Você é impaciente, descubra que você é impaciente. Você fala palavrão, descubra que você é desbocado. Você bebe, descubra que você tem vínculo com o álcool. Você fuma, descubra que tem pensamento negativo. Tem ou não tem? Todo mundo tem? Tem. Jeremias, Velho Testamento, capítulo 4, versículo 14, o que ele coloca para nós? Sobre bons e maus pensamentos. Bons e maus pensamentos. Olha a fala de Jeremias: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Todos nós, Jeremias falou isso 500 anos antes de Jesus. Esse é o nosso inimigo. Mau pensamento, a mentira, a fofoca, o tom de voz agressivo. E a gente vai juntando vai juntando inimigos que vão se tornando maléficos dentro de nós. Quando Jesus fala: amai os vossos inimigos, faça um movimento de autoconhecimento. Faça um movimento. Com esse movimento você se liberta, porque é o autoconhecimento que te libera. Ah, mas o Cristo é consolador. Por enquanto está só no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda não está nos consolando. Porque para Ele nos consolar, nós temos que abrir a porta como Marta e deixar que Ele penetre como Maria. A gente só abriu a porta como Marta, então ainda não está nos consolando. Aí muitos falam: a doutrina espírita é consoladora. É, desde que a gente abraça a doutrina para nos consolar. Desencarna alguém da nossa família, a gente se revolta, chora, xinga, fica bravo, a gente não aceita, se indigna. Depois de fazer tudo isso, a gente fala assim: ainda bem que eu sou espírita, porque eu entendo isso. Eu já estraguei tudo, agora eu vou falar ainda bem que eu sou espírita? Eu tenho que lembrar que eu sou espírita antes. Por quê? Porque Jesus falou: amai os vossos inimigos. Isso ele falou no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha em Mateus está no capítulo 5, 6 e 7. É dos 4 evangelistas o mais completo. Sermão da Montanha. Ele falou: amai os vossos inimigos. Lá no capítulo 22, no versículos 37, 8, 9, ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, repetindo Moisés. Mas amar o inimigo é autoconhecimento. Se ame. Descubra que você tem essa dificuldade, que tem aquela. Aí, descobrindo, você trabalha, o Cristo é consolador. A doutrina, você não se revoltando, a doutrina é consoladora. A doutrina é consoladora. Está claro para todo mundo? Ficou dúvida? Então veja.
Para a gente entender sobre essa ação, nós vamos contar um episódio, uma história que vai servir para a gente de referência no nosso encerramento da Coerem. Mas que é um encerramento aonde a pessoa vai colocar na nossa cabeça esse perfil de ensinamento que o pastor Brian Zahnd, no livro Incondicional, um convite de Jesus ao perdão radical. Ele é um pastor americano e ele fala para nós de diversas atrocidades que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. Mas ele fala para a gente dos turcos otomanos que entraram na Armênia e ceifaram vidas na Armênia. Os turcos otomanos eram adeptos do sultão otomã desde o século 13, 14, adeptos de Otomã contra o cristianismo. E aí esses turcos entraram na Armênia, ceifando milhões de vidas de armenos, principalmente adeptos do cristianismo. Homens, mulheres, crianças, idosos, doentes. A proposta deles era matar sem piedade. Mas o episódio que nos chama a atenção é quando um grupo de militares entra num determinado lar e ali tem o marido, a esposa e as filhas. Esses militares matam o pai, matam a mãe, o oficial, ele estupra as meninas mais novas e entrega as meninas mais novas para os seus soldados atenderem às próprias viciações sexuais. A garota mais velha, ele prende e leva para os seus deleites, para a sua casa, para as suas viciações. E ele estupra a mais velha também na sua casa e a mantém presa. Mas no descuido da guarda, ele escapa. Ela escapa. Quando ela escapa, ela começa a estudar, já não tinha mais acesso à família dela, e ela começa a estudar. E ela vai estudando, faz a graduação e se gradua em enfermagem, se especializa em enfermagem. E numa dessas reviravoltas na história, ela é convidada a trabalhar num hospital militar, que recebia os feridentos de guerra. Num determinado momento, aqueles que estavam feridos, que iam chegando, o hospital já estava sem luz elétrica. Na hora que chega um determinado paciente, ela vem com a lanterna e observa aquele oficial. Quando ela coloca a luz da lanterna no rosto dele, ela percebe, é o militar que entrou na sua casa, que agrediu seus pais, matou seus pais, agrediu suas irmãs, estuprou as irmãs e entregou para os militares, seus soldados. Ela o reconhece. E aí vem o médico atrás e começa a examinar e ela vai anotando tudo na sua prancheta. No final da avaliação médica, o médico diz assim: o quadro dele é tão grave que se ele não receber um atendimento individual, um atendimento singular, ele não resistirá. E aí ela começa a fazer um atendimento personalizado para ele. E ela vai atendendo, termina o plantão, ela continua no hospital. Quando ela vai embora para casa descansar, volta no dia seguinte, antes de assumir o plantão, chega mais cedo e vai atendendo aquele oficial e vai atendendo. Todo momento do dia ela passa lá para ver a medicação, ela cuida de uma parte da medicação pessoalmente, não entrega para as outras colegas darem a medicação e ela vai cuidando, vai cuidando. Quando esse oficial estava parcialmente refeito, ele chama pelo médico e ele fala com o médico que ele queria agradecer tudo que aquele médico tinha feito por ele. E o médico disse: se o senhor merece, se o senhor precisa fazer gratidão a alguém, quem merece receber essa gratidão não sou eu, é fulana. Declinou o nome da enfermeira, chamou a enfermeira veio e ele colocou que ele queria agradecer a ela. Ele queria agradecer por tudo que ele tinha recebido. Mas quando ele começa a falar, ele olha para ela e fala assim: eu te conheço. Eu sinto que eu te conheço. Não é dos atendimentos que a senhora fez para mim aqui, não. Eu sinto que eu te conheço.
E aí ela olha para ele e fala: o senhor me conhece. O senhor me conhece porque o senhor entrou na minha casa. E aí juntaram-se ali outros profissionais, os pacientes começaram a ouvir. O senhor me conhece porque o senhor entrou na minha casa. Estuprou as minhas irmãs, matou os meus pais, entregou as minhas irmãs para atender os teus soldados nas viciações sexuais que eles tinham. Me levou para a sua casa e também me estuprou. Mas eu consegui escapar, estudei, me graduei e hoje estou aqui, atendendo os feridos de guerra, inclusive os teus amigos. E aí ele já estava impressionado com o relato dela e perguntou para ela: se eu fiz tudo isso com a sua família, por que você não me matou? Você teve a chance, por que você não me matou? E ela disse: porque sou uma armena cristã. Eu estou lutando para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, entre eles: amai os vossos inimigos, e eu não tenho como tirar da minha vivência que o Senhor é um inimigo meu. E eu estou lutando para colocar em prática. Sou uma armena cristã. Ora, se nós temos inimigos físicos, eles podem entrar em ressonância com o nosso estado íntimo. Olha a lição que essa enfermeira nos dá. Ela vivencia o Cristo no estado íntimo dela. Ela vivencia o Cristo. Vivenciar o Cristo é abrir a nossa casa para mais este espaço. Não é simplesmente recebê-lo, é internalizá-lo. Ah, Emerson, mas eu erro. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas a gente tem que ter a lucidez de que nós estamos lutando. Lutemos. Então, como falar em vencer o mundo se a gente não está dando conta nem de conhecer, não está interessado nem em saber do estado íntimo que nós estamos trazendo? Lutemos. Contemos com a participação de Deus na nossa vida. Se Ele é onipresente, está em toda parte, por que não contar com a presença dEle? Se nós não tivermos o hábito de orar, como ensina para nós André Luiz, vamos proferir otimismo para o nosso dia, capítulo 1 do livro Sinal Verde. Se não tivermos o hábito de orar. Ainda mais que isso, se não tivermos o hábito de orar, vamos apreciar a criação que está conosco. Rabindranath Tagore, poeta, escritor, deu a Gandhi o título de Mahatma. Ele fala da presença de Deus na nossa vida. E ele fala assim: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? E a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez na lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri com anime sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais.
as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões de hoje, até um retorno, se Deus quiser.